Bom dia, segunda série, são 21 de setembro de 2020, 8 horas e 11 minutos. Eu estou iniciando a gravação da nossa aula de hoje, tá? O objetivo da nossa aula hoje é explicar o capítulo 21 da apostila 7, é o último capítulo da apostila 3, tá? Nós vamos falar de alguns impactos socioambientais urbanos, beleza? Então vamos iniciar, então. A gente está com os nossos aulões, os slides, que eles começam a destacar esses impactos como os microclimas urbanos. Quando a gente fala microclimas, são pequenas particularidades que geralmente o homem ele contribui para que nós tenhamos algumas alterações no nosso dia a dia, em nossas médias térmicas nas grandes, médias e pequenas cidades. Aqui, ó, nessa parte desse slide, a gente tem uma definição de o que seria o clima urbano ou os climas urbanos. O homem modifica cada vez mais o espaço natural para atender suas necessidades, produzindo cada vez mais impactos, o que acaba afetando a qualidade de vida tanto nas grandes quanto nas médias e pequenas cidades. Então, o exemplo disso, quando o homem ele interfere diretamente, construindo asfaltos, prédios, né, modificando a dinâmica natural daquele território onde ele vive. Então, nessa organização socioeconômica aí, o homem ele interfere diretamente no clima da região no qual ele vive, né? E a primeira interferência, o primeiro impacto que a gente vai estudar é a chamada chuva ácida, que vocês já estudaram. A gente pode classificar como chuva ácida quando, em regiões, olha que esse desenho, que possui uma grande concentração de indústrias, emitem CO2, diversos tipos de elementos poluentes para a atmosfera, e esses poluentes eles se misturam às chuvas naturais. Em si, a chuva ela já tem um pouquinho de acidez. Quando ela se mistura com agentes poluentes emitidos pelo homem, principalmente CO2, né? Então ela vai se tornar cada vez mais ácida. Isso é muito comum em grandes centros urbanos e industriais. Aqui no Brasil, nós já tivemos problemas aí de chuva ácida, principalmente no entorno da região metropolitana de São Paulo, que é muito comum. Muita concentração industrial ali, muita emissão de gases poluentes para a atmosfera, que muitas vezes se misturam às chuvas, né? E isso pode ocasionar esses problemas socioambientais urbanos. É muito comum na China, em vários países europeus, no próprio Estados Unidos, e, repito, aqui no Brasil, mais comum naquela grande concentração industrial que nós temos na região sudeste, principalmente São Paulo. Repare esse desenho. A emissão dos gases poluentes eles vão se misturar às chuvas e a acidez, o pH da chuva, elas vão aumentar dessas águas, ela vai estar bem no pH ácido, né, que é abaixo de 5, né? Em química vocês estudam o pH ácido e básico. O ácido é quando está abaixo de 5, ele começa a ter um avanço da acidez, né? Então isso ocorre, é muito comum em grandes centros urbanos e industriais do mundo, tá? Então, o que isso pode afetar? Lógico, a saúde humana, né? Porque pode gerar de queimaduras, ó, essa imagem dessa criança aqui, até mesmo a doenças respiratórias, pulmonares, né? Aquelas pessoas que convivem com esse tipo de poluente em grandes cidades. Outros fatos relevantes também, corrosão de concretos, de monumentos históricos em grandes centros urbanos. Olha essa imagem aqui, ó. Olha a corrosão que tem dessa imagem aqui, ó. Olha também a forma de acidez que vai gerar nessas áreas, nas construções, nos prédios, né? Além também de poluir
lagos, produzir diversas destruições nas faunas e floras, em regiões, em vegetais, em vegetações naturais dessas áreas onde se abrange, tá, gente? Então a chuva ácida, ela não é muito comum aqui no Brasil, não, mas já ocorreu, principalmente naqueles arredores ali de São Paulo, uma região de elevada concentração industrial. Aqui no nosso estado a gente não tem muita, não é comum esse tipo de chuva ácida. O que a gente vê aqui é por estarmos aqui na nossa região aqui próxima a Vitória, Cariacica, Vila Velha, o pó de minério de ferro, né, gerado pela emissão, né, das grandes indústrias, a Vale, a Celome e tal, mas quando ela se mistura à chuva pode gerar sim uma acidez, mas aqui nós temos um elemento natural que reduz esse problema da chuva ácida, que é o Oceano Atlântico, que muitas vezes esses poluentes eles se dispersam para o oceano. Tá? Como São Paulo está no altiplano, essa acidez, essa concentração de poluentes, ela vai ficar mais elevada ali. Beleza, gente? Então, a chuva ácida é um efeito gerador de climas urbanos. Vamos para o outro exemplo. Aqui nós temos o fenômeno da inversão térmica, que você já deve ter estudado. Veja bem, na situação normal, o ar frio ele fica em altitudes superiores. O ar quente ele fica mais próximo à nossa superfície. A inversão térmica ela ocorre justamente quando o ar frio ele se sobrepõe sobre o ar quente. Olha nessa imagem aqui, nesse desenho, que você vai ver o ar frio descendo e o ar quente subindo. Olha só, a sobreposição do ar frio sobre o ar quente. Então, como o ar frio ele é mais pesado, quando isso ocorre, ele retém muito os poluentes que são emitidos no dia a dia nas grandes cidades. Muito comum aqui em São Paulo, nesse período agora de seca que está ocorrendo, em agosto, setembro, isso está ocorrendo em São Paulo. Olha como o céu fica nebuloso. Nós temos duas cidades aqui, ó, a cidade de São Paulo e a cidade do México. São dois grandes centros urbanos que geram grandes concentrações de poluentes. E quando chega o período da estiagem, que não chove, muitas vezes, não sempre, mas muitas vezes, o ar frio se sobrepõe sobre o ar quente, ele é mais pesado, ele retém grande parte dos poluentes emitidos pela cidade. Isso aqui a gente chama de inversão térmica. Na nossa cidade aqui não é muito comum, não. É muito comum aqui no Brasil, em São Paulo, tá? Principalmente São Paulo. Em outras regiões do mundo, cidades do México, Pequim, Tóquio, tá? É muito comum. Esse fenômeno também pode ser conhecido como smog. O smog é como essa retenção de poluentes que deixa o céu, o ar meio nebuloso, cinzento. Parece até neblina, mas não é, tá, gente? Isso aqui é grande concentração de poluentes em grandes centros urbanos. Cidade do México, capital do México, e a cidade de São Paulo, né, capital do estado de São Paulo, aqui ó, no Brasil e no México. É comum isso agora, nesse período de estiagem agora, tá? Um fator que pode estar contribuindo para isso em São Paulo e em outras regiões é o grande foco de queimadas no Pantanal que está ocorrendo. Se não tem chuva, aquela fumaça, smog de poluente, ela começa a se espalhar, aumenta ainda mais a possibilidade de inversão térmica em grandes cidades aqui no Brasil. Tá? Isso aqui é uma foto, né, tirada em plena evolução de uma inversão térmica em São Paulo e na cidade do México. Isso é comum nesses meses agora de estiagem. Quando vem um período de chuva, é baixa a intensidade desse tipo de fenômeno. E geralmente aqui no clima tropical, gente, ele ocorre no inverno, que é mais seco, né? Se tem um período de estiagem maior, eles vão agir mais no período de estiagem, que para o clima tropical é no inverno, tá, gente? Então, ó, chuva ácida, inversão térmica, repare que tem
assim, o apoio da ação humana sobre esses tipos de microclimas urbanos que a gente vê, é muito comum em grandes centros urbanos aí, tá, gente? Inclusive no nosso. Agora a gente vai para cá, que é muito comum na nossa região e também no Brasil, as ilhas de calor. Repare aqui, o que seriam ilhas de calor? É um tipo de um fenômeno climático que o homem contribui para que isso ocorra. Como assim? O homem não constrói muitos prédios, não constrói muito asfalto, não tem uma circulação enorme de veículos, emissão de poluentes em grandes centros. Então, o próprio homem ele cria áreas que concentram calor acima da média. Então, repare aqui, ó, eu tenho um gráfico onde eu tenho a zona rural, as áreas aqui, subúrbios e um centro urbano. É lógico que isso é um desenho. Olha aqui o centro urbano, como ele é um grande agente acumulador de calor. Muitos prédios, asfaltos, fumaças. Aqui também tem o calor, com certeza, mas o ar tem uma liberdade maior de circulação. Aqui ele fica mais preso. Então, ó, eu tenho aqui zona rural, zona periférica, centro urbano. E tenho as médias térmicas. Reparem quanto na zona rural as médias térmicas estão em torno de 29 graus. Quando vem aqui nessa sensação de calor, olha como sobe a temperatura. A média térmica acumulada aqui, concentrada nessa área de mais ou menos 3 pontos em graus Celsius a mais. Isso aqui é uma concentração de calor a mais, que a gente chama de ilha de calor. Veja bem, eu não estou falando que aqui vai estar frio e aqui vai estar quente. Vai estar quente, olha só a temperatura. 29 graus são temperaturas elevadíssimas. Mas quando você tem muito calor, muito asfalto, concentração de pessoas, o ar fica restrito, fica preso aos prédios. Olha como a média térmica ela se eleva em relação à periferia e às zonas rurais. Isso aqui a gente chama de ilhas de calor, uma concentração de calor elevada em um grande centro urbano. Repare aqui, ao lado nós temos as periferias e zona rural, desculpa, e aqui um grande aglomerado urbano que concentra muito calor. Imagine você, meio-dia, no centro de Vitória, né, caminhando entre asfaltos, fumaça de ônibus, prédios. Então, a concentração de calor lá é um pouco maior do que você andar aqui, ó, em Cariacica Sede, onde você também vai ter o calor, mas o ar vai ter uma circulação um pouco mais livre para liberar um pouco mais esse calor. Então, ilhas de calor, concentração de calor de um determinado território urbano, motivado por quê? Por construções de prédios, fumaças, asfaltos, que retém mais esse calor aí. Então a gente chama esse fenômeno urbano de ilha de calor. Conseguiram entender bem as diferenças entre chuva ácida, inversão térmica e ilha de calor? Alguma dúvida? Pergunta para mim. Yasmin entendeu? Vamos lá, mais alguém, gente? Alguém em dúvida? Vamos lá. Fernando, ok, beleza. Vamos lá. Vamos avançar. Nós temos aí problemas urbanos no nosso dia a dia. A gente convive aqui. A gente que vive numa zona urbana, a gente pode... Isso é muito comum para nós. Por exemplo, a questão econômica, o desemprego. Muitas pessoas migram para... Não entendi direito a inversão térmica. Vamos lá, Yasmin, vou voltar para você. Espera aí. Deixa eu voltar aqui o slide. Inversão térmica. Yasmin, olha só. Em condições normais, o ar frio ele fica em altitudes mais elevadas, tá vendo? Ó, se lembra? Quanto maior a altitude, menor a temperatura. Né? Isso vocês estudaram na primeira série, mas a gente sempre fala sobre isso.
Embaixo, próximo à superfície, tem um ar mais aquecido. Ó, por quê? Nós temos aqui o gerador de poluição, o homem gera calor no dia a dia, fumaças de automóveis, fumaças de fábricas, né? A reflexão do calor, quando bate no asfalto, volta, ele retém um pouco desse calor e ele emite para a atmosfera. Então, em condições naturais, Yasmin, o ar quente está embaixo e o ar frio está em cima. Quando ocorre a inversão térmica, ó, inverte, tá vendo? Ó? O ar quente ele sobe e o ar frio ele desce. O ar frio se sobrepõe sobre o ar quente. Isso ocorre principalmente quando não está chovendo, quando a gente está em período de estiagem, e outono e inverno eles são mais presentes. Então, olha só como o ar frio ele desce aqui. Como ele é mais pesado, ele fica parado em cima do centro urbano. Como ele é mais pesado, o que está acontecendo aqui no centro urbano? Emitindo calor, poluição. Como esse ar ele é mais concentrado, ele retém parte desses poluentes. E o ar fica nebuloso, fica cinzento, parece que é neblina. Olha o que ele faz, ele retém esses agentes poluentes aqui e o ar fica muito cinzento nesses grandes centros. Por isso que a gente chama de inversão térmica. Melhorou, Yasmin? Conseguiu entender? Beleza, posso avançar? Alguém mais em dúvida? Beleza, vamos lá. Então a gente vai avançando aí. Os problemas urbanos a gente tem aqui no nosso dia a dia. Isso não é muito. O que a gente vai ver aqui é muito comum no nosso dia a dia. O desemprego é um exemplo de um problema urbano, um problema econômico, social também. Muitas pessoas migram para a cidade com o intuito de conseguir um emprego, ter renda, e algumas delas não conseguem. Outro gravíssimo problema é a falta de moradia. Isso faz com que as áreas de risco, as favelas, que são áreas de baixa infraestrutura, comecem a ser ocupadas de forma assim, sem planejamento. Então, isso aqui pode gerar como consequência violências, problemas na educação, como acesso à educação, saúde. Esses são problemas urbanos verificados principalmente em países subdesenvolvidos. Desemprego, falta de moradia, a gente tem isso aí verificado nas diferentes regiões do mundo, mas em graus, em proporções diferenciadas. Nas regiões subdesenvolvidas, esses problemas são muito mais graves do que em países desenvolvidos, né? E a gente convive isso aí aqui no nosso dia a dia, é uma realidade para nós. Um outro grande problema aqui seria dois fatos aqui interessantes, tá, gente? A hipertrofia urbana, né? Olha só, o número de habitantes é maior do que a cidade com sua infraestrutura. Isso a gente chama de macrocefalia urbana. Macrocefalia urbana é o quê? Quando concentra uma área superpovoada, populosa, com precários meios de infraestrutura. Então, isso a gente chama de macrocefalia urbana. Isso também é um sinônimo da favelização. Olha só, como muitas pessoas migram para cidades, não conseguem viver em áreas de infraestrutura bem mais dotadas, avançadas, elas vão viver próximas ou nos arredores dessas áreas, justamente para quê? Para buscar emprego, renda, moradia e subsistência nesses grandes centros urbanos. Um outro gravíssimo problema que a gente tem é a hipertrofia do setor terciário. O que é a hipertrofia do setor terciário? Não sei se vocês já ouviram falar da Rua 25 de Março, em São Paulo. É um grande centro de comércio a céu aberto, é o maior do país. Repare as condições de trabalho da maioria dessas pessoas. Lógico, nós temos aqui os empregos formais, que são aqueles empregos legais dentro das legislações trabalhistas,
Mas como muitas pessoas não conseguem empregos, eles montam o seu comércio informal aqui para atrair, para conseguir sobreviver. Então, hipertrofia do setor terciário seria o quê? O crescimento do setor informal. O que é o trabalho informal? Aquele trabalho que ele não está dentro das legalidades trabalhistas. Veja bem, não estou chamando o trabalhador informal de pilantra, estou chamando que essa situação é ilegal dentro das regras trabalhistas. Por quê? Muitos deles não têm carteira assinada, não têm direitos trabalhistas, né, em seu favor. Então, esse tipo de trabalho informal, ele não é bom nem para o trabalhador e nem para o Estado ou para a cidade. Por quê? Para o Estado e a cidade, ela deixa de arrecadar impostos, né? Impostos diretos que os comerciantes pagam. Para o trabalhador, ele não tem aquela proteção das leis trabalhistas, férias, 13º, contribuição para a Previdência Social. Isso no futuro vai acarretar o quê? Diversos problemas para o trabalhador e para o território no qual ele vive também. Então, para o Estado e para o trabalhador, o que seria a melhor forma de trabalho? O trabalho formal, aquele trabalho dentro das regras trabalhistas, carteira assinada, direitos e deveres do trabalhador, como um dever do trabalhador contribuir para sua aposentadoria, pagar tributos é um dever, direito, ter férias, ter fundo de garantia, ter um salário digno para ele sobreviver. Então, essas regras elas estão inseridas dentro do trabalho formal. A diferença entre trabalho formal e informal, vocês saberiam caracterizar para mim? Quem quer falar para mim? Qual a diferença? Mais assim, uma palavra bem objetiva para diferenciar o trabalho formal e informal. Vamos lá. Deixa eu ver. Carteira assinada, Matheus. Parabéns, garoto. A nossa carteira assinada, a nossa carteira de trabalho, ela é o símbolo da legislação trabalhista. Naquela carteira assinada, ou um contrato que seja formal, você está assegurado de tudo. Você tem ali dentro a aplicação dos seus direitos e seus deveres, né? Todo trabalhador que tem sua carteira assinada é obrigado a ter descontado parte do seu salário para contribuição da Previdência Social, né? Isso é um dever do trabalhador. Um direito de trabalhador, ele tem, durante 12 meses, o direito de ter pelo menos 30 dias de férias, né? Olha, um direito e um dever associado ao trabalho formal. Já o trabalhador informal, aquele que trabalha por conta própria, né, muitas vezes fora dessa legalidade trabalhista, ele não tem esses direitos e deveres. Ele pode, sim, lógico, pagar sua previdência social por conta própria, pode, tá? Mas é muito arriscado, muito arriscado. Eu acho que o trabalho formal ele deveria ser uma forma de trabalho para todos os trabalhadores do mundo, mas infelizmente isso não acontece. Vamos avançando aí, galera. Nós temos aqui a violência urbana. Isso aí a gente está muito acostumado, né? É um grave problema hoje com os problemas urbanos. A violência ela está associada, é uma consequência de quê? De falta de moradia, de trabalho, renda muito baixa da maioria da população, desigualdade socioeconômica, né? E aqui a gente tem um gráfico a violência urbana em alguns países. Reparem aqui o Brasil, isso aqui, se não me engano, é de 2012. Apesar de ter quase 10 anos, o Brasil tem uma média de 27 homicídios a cada 100 mil habitantes.
tá? Tem anos que sobe, tem anos que desce. Então, isso aí mostra quanto pior for a situação econômica de um país, maiores serão as questões de violências urbanas, né? O homicídios, o violência engloba aí trânsito, homicídio, várias formas de homicídios aí, né? Então a gente tem aqui, ó, situação de países subdesenvolvidos que tem agravado esse caso aí de violência urbana, né? Em países desenvolvidos, olha como cai muito essa questão da violência urbana, apesar de termos também, tá? Olha o Brasil como ele está acima, mais ou menos, da média aqui de várias outras regiões do mundo. Isso aí, o que implica mais a isso é a questão socioeconômica, violência. Por exemplo, o que pode gerar violência? Primeiro, a falta de emprego, né? Se você não tem uma renda, como se sustentar, você vai roubar, você vai matar, infelizmente vai se prostituir. Então, a questão socioeconômica ela é muito ligada à questão da violência urbana aí. Repare que, de acordo com o grau de desenvolvimento de um país, ele vai diminuindo ou aumentando, né? Isso aí a gente tem que associar as questões sociais e econômicas para gerar esse tipo de estudo aí, tá bom, gente? Vamos lá. Segregação socioespacial. Olha essa imagem que já até foi uma novela, Paraisópolis, não sei, da Globo. Eu não sou de assistir novela, não, mas era uma imagem que ficou marcada. Segregação quer dizer o quê? Divisão socioeconômica entre ricos e pobres dentro de um mesmo espaço urbano. Repare que, do lado aqui direito, você tem condomínios de luxo, uma classe aqui de poder econômico muito elevada. Do lado dela, separada praticamente por um muro, uma população aqui super carente, não é? Isso a gente chama de segregação socioespacial, ó. Divisão socioeconômica entre classes dentro de um determinado espaço urbano. Isso aqui fica lá em São Paulo, tá? Favela de Paraisópolis, junto ao condomínio de luxo aqui ao lado, tá? Então, mostra essa divisão socioeconômica que a gente chama, é muito comum. Isso aqui eles adoram mostrar imagens, por exemplo, em Enem, e cobrar isso de vocês, ó. Segregação, você tem que saber determinar o conceito da palavra segregação, divisão, separação no espaço urbano, ó, entre pobres e ricos. Olha a separação aqui bem evidente, né? Outros problemas que nós temos nos grandes centros urbanos, gente, são justamente a mobilidade urbana, né? A mobilidade, a circulação de pessoas, de cargas, no dia a dia dentro de um centro urbano. Repare, eu cito muito o nosso exemplo da nossa região metropolitana. É muito fácil você associar a questão da mobilidade urbana em nossa região metropolitana. A segunda ponte que liga Cariacica a Vitória. Repare como um horário desse aqui, se você for para lá, tem um trânsito danado. Isso mostra como é precária a mobilidade de sistemas urbanos aqui. Meios de transporte, na nossa região a gente só tem um transporte coletivo maciço, que é o transporte rodoviário. Nós não temos o transporte aquaviário, o transporte ferroviário. Então, o que isso causa? Essa falta de oferta de transporte público faz com que o transporte individualizado seja priorizado. É muito comum você ver dentro de um automóvel uma pessoa indo trabalhar. Pô. Você multiplica isso por milhares de carros. Aquelas pessoas, muitas delas, deveriam estar no metrô, ou dentro de um ônibus, ou uma lancha de um aquaviário. Olha como isso ia gerar uma melhor mobilidade urbana, né? Então, um dos graves problemas que nós temos aqui, não só na região metropolitana de Vitória, mas no Brasil e em países subdesenvolvidos,
é a precariedade dos meios de transporte, uma péssima mobilidade urbana, tá? Além da poluição, que é muito decorrente em nossa região. Quem mora na Grande Vitória sofre no dia a dia com aquele pozinho preto de minério de ferro emitido pelas chaminés da Vale, da Celó. Então, quem vive nessa região sabe o que é uma poluição. Por exemplo, eu moro aqui em Alto Lage, gente. Aqui em casa a gente lava o nosso terraço toda semana. Lavamos o terraço ontem. Se você chegar amanhã, ele já vai estar cheio de pó, poeira lá em cima. Isso mostra o grave problema da poluição, a emissão de poluentes na nossa região metropolitana. Lógico, isso não é somente da nossa região metropolitana. Isso se espalha para o Brasil e para grandes regiões do mundo, tá? Infelizmente. Bom dia, Lila. Vamos lá. Poluição do solo também, né? Quem nunca viu aí uma quantidade exorbitante de lixo exposto a céu aberto? Isso aqui vai poluir justamente o subsolo, porque chove, parte daquele chorume ali, ele desce e filtra no subsolo, polui o lençol freático, o lixo ele vai direto para os mananciais. Isso é muito comum na nossa região aqui, ó, de Cariacica, que eu trabalho em Porto Santana ali, tem um manguezal e ali tem uma rede de esgoto que vai descer diretamente ali no rio Itanguá. A gente vê a diferença na cor. É incrível, né? Você tira uma foto, você percebe como nós temos esses problemas associados à poluição urbana, lixo, esgoto, produtos que nós descartamos, deixamos a céu aberto. Então, isso aí é um gravíssimo problema dos grandes centros urbanos no Brasil. Né? No lixo orgânico e hospitalar, nós não temos aqui uma coleta seletiva ainda, que seria o ideal. Em Vitória, em alguns pontos de Vitória, em alguns bairros, Jardim da Penha, Mata da Praia, tem já o recolhimento seletivo do lixo, tá? Mas ainda muito tímido, né? Mas a população, aos poucos, elas vão se educando com essa questão de ambiental aí, que é um grave problema, né? É muito comum a gente ver nos lixos que a gente joga restos de comida, aí vai pilha, aí vai um monte de coisa lá, um remédio que eu tomei vai junto, uma seringa, alguma coisa. É complicado, tá, gente? Então a gente passa por isso aqui no nosso dia a dia. Muito comum em regiões, mais comum em regiões subdesenvolvidas. Galera, nosso capítulo 21 está aí. O que eu quero que vocês entendam? Hipertrofia do setor terciário, muito visado para cair em Enem e em provas que vocês vão se deparar aí adiante. Grande, né? Um grande volume de pessoas trabalhando no setor terciário informal. Setor terciário é aquele setor ligado ao comércio, prestação de serviço, né? Por exemplo, o entregador de pizza, o entregador de gás, um ambulante, um shopping, né? Você vai desde o comércio simples até o comércio ultramoderno. Mas quando a gente fala o setor informal, infelizmente vai para a camada pobre da população, os camelôs, os autônomos que trabalham por conta própria, né? Então, hipertrofia, o excesso de pessoas trabalhando de forma informal. E isso é péssimo para o trabalhador e para o estado onde ele vive. O estado que eu falo, cidade, o próprio estado, a União, o país, tá? Porque aquele trabalhador ele não está contribuindo diretamente, muitas vezes, algumas vezes sim, mas a maioria das vezes não está contribuindo para a Previdência Social, não paga tributos para recolhimento do Estado, não tem seus direitos trabalhistas preservados. Então,
Uma dica que eu dou para vocês, jovens, que daqui a algum tempo vocês estarão no mercado de serviço, no mercado de trabalho, desculpa. Se uma empresa falar para vocês, olha, eu te pago R$ 4.000, mas não assino sua carteira, ou te pago 2.800 e assino sua carteira, vai no trabalho formal, não deixe jamais de contribuir. Ah, mas até eu me aposentar, eu nem vou lembrar. Não, mas vai chegar a hora, tá? Já está chegando minha hora. Já está chegando minha hora. Se eu não tivesse uma carteira assinada, por exemplo, como é que eu iria me aposentar? Né? Então vocês têm que pensar no futuro. Você tem que ter o planejamento futuro. E muitas dessas pessoas não têm como planejar, infelizmente. Se não for trabalhar dessa forma, vai morrer de fome. Eu sei que não é fácil. Mas um planejamento a mais você tem que ter. Sempre pensar, dar um passo pensando no futuro. O presente você vive, mas é lá no futuro, quando você estiver cansado, não poder mais trabalhar e ter uma renda para se sustentar, é aí que você tem que pensar. Então, muito atento a essa questão da hipertrofia do setor terciário, muito atento à macrocefalia urbana. Vocês podem destacar aqui a favelização, ó, macro, grande volume de pessoas, cefalia de cérebros, pessoas, vivendo em uma área com baixíssimos e precários meios de infraestrutura. Então, essas pessoas não deveriam estar vivendo dessa forma, mas não tem como isso não acontecer. Falta de planejamento urbano, as pessoas vão entrando, vão ocupando áreas irregulares com precários meios de infraestrutura e vão gerando problemas a mais para eles e para a cidade na qual ela vive, né? Então, muito atento a isso aqui, muito atento à segregação urbana, tá? Ó, a palavra segregação significa divisão, separação, ó, divisão entre pobres e ricos dentro de um mesmo espaço urbano. Isso é fruto de quê? Péssima divisão de classes, má distribuição de renda, falta de planejamento urbano. Muito comum a gente ver isso aqui. Onde a gente vive tem, não é? Vamos lá no centro de Vitória, você vê os prédios exuberantes ali, nos morros, ao lado, aquelas casas, casebres, né? Dentro de uma periferia. Por que aquelas pessoas estão ali? Elas não podem pagar um aluguel ou comprar um imóvel naquela região mais valorizada, especulação urbana que a gente. Elas vão viver em áreas de riscos, porém próximo à oferta onde tem empregos, né? Isso a gente verifica a segregação urbana muito bem próxima de nós aqui. Não vamos esquecer dos microclimas urbanos. Ó, chuva ácida. A chuva já tem uma acidez natural. Quando ela se mistura com elementos poluentes em regiões poluidoras, a acidez aumenta. O pH da chuva ela vai ser abaixo de 5, né? Da água, desculpa, né? Então, é só pH básico acima de 5, pH ácido abaixo de 5. Então, a mistura de elementos químicos poluentes com a chuva aumenta a acidez da chuva, que gera problemas urbanos, problemas nas áreas onde elas ocorrem. Tá? Beleza? Avançando mais um pouco, que Yasmin aí, vamos lá, Yasmin. Inversão térmica. Geralmente, nas condições normais, o ar frio está em cima e o ar quente está embaixo. Quando ocorre a inversão térmica, geralmente em grandes centros urbanos também, inverte, o ar frio vai para baixo e o ar quente para cima. O ar frio ele é um pouco mais pesado. Se ele é um pouco mais pesado, ó, as parte daquelas emissões de poluentes ficam retidas aqui e o céu fica nebuloso, cinzento. A gente chama isso de smog, tá? Inversão térmica comum em regiões aqui em São Paulo, Cidade do México, Pequim,
Tóquio, norte da Europa, nos grandes centros urbanos, Brasil, mais comum em São Paulo. Tá? Vamos lá. Ilha de calor. Você tem que fazer uma comparação da sensação de calor entre subúrbio, centro urbano e zona rural. Se você pegar uma distância em linha reta aqui, vamos botar que tenha 10 quilômetros. 10 quilômetros é uma distância curta, não é? O clima muda, que é calor, que é frio? Jamais. Já vi em prova aluno responder. Nos grandes centros, o calor ali, a sensação térmica é muito elevada. Já na zona rural e no subúrbio é frio. Está errado. É calor nas três regiões, 29, 30, 32. Porém, a sensação térmica é maior aqui no centro urbano, porque retém mais calor, prédios, asfaltos, fumaças. Galera, está acabando meu tempo. Deixa eu falar antes de vocês saírem. Eu vou enviar para vocês essa semana, a primeira atividade do terceiro trimestre. Vai ser um roteiro de vídeo. Eu vou enviar também para vocês uma videoaula do SPE, né, lá no Positivo On, uns 8 minutos sobre a questão de problemas urbanos. E vou mandar um roteiro do vídeo. Vocês vão responder assistindo o vídeo, depois vocês respondem o formulário. A primeira pergunta lá fala identificação do vídeo, é o título do vídeo. Vocês vão ver o título, vão botar. Aí depois eu pedi para vocês citarem 5 palavras-chave. O que são palavras-chave? São palavras assim que se destacam na fala do professor, no tema estudado. Então vocês vão escolher 5 palavras. Depois vocês vão fazer um pequeno resumo, uma síntese, pode ser de 8, 7, 8, 10 linhas, do que você entendeu sobre o vídeo. Eu vou enviar para vocês o roteiro em tarefas, em atividades no portal educacional e o link do vídeo, tá ok? Entenderam? Dá um retorno para mim, ok, Fernanda? Qualquer dúvida, vocês me chamam, me mandam um recado, tá? Mas é muito simples a atividade. A professora de redação, a Fabrícia, ela adora que eu faça isso, porque ajuda muito vocês. O ano que vem, quando vocês começarem a fazer redação, vocês montam uma redação, um texto, pelas palavras-chave, pela síntese. É muito bom isso aí. Beleza? João, Bernardo, um abraço a todos e a todas. A gente se fala aí. Eu prorroguei o prazo para os alunos que não me enviaram a atividade na avaliação até o dia 24, hein? Quem não fez, envia. Está lá para vocês lá, tá? Para fazer. Somente aqueles que não fizeram, lógico. Tá bom? Ótima semana para você também, Fernando, e para todos da segunda série. Beijão.